palavra, ele precisa ter experiência de salvação. É um dos passos que o ministro precisa ter. Lucas 22 e 32, abre aí para você ver. Então nós aprendemos nesta noite que quem escolhe os pastores é Deus. Segundo Jeremias, Deus disse para Jeremias: sou eu que escolho os pastores que eu vou colocar na frente da igreja. E o ministro precisa ter experiência de salvação, certeza, convicção de salvação, através de uma experiência de conversão, ser convertido de verdade. Então, o ministro precisa ser convertido de verdade. Lucas 22 e 32, nós vamos ler nesta noite, e assim nós vamos seguindo adiante. E você pode acompanhando aí na sua Bíblia. Vamos ter muito versículo nesta noite. Lucas, glórias a Deus, 22 e 32, vamos ler. Vamos um pouco mais devagar, e os irmãos podem achar. Então a primeira coisa que um ministro precisa ter é uma experiência de salvação. Olha só: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes, você negará 3 vezes que me conhece. Olha só, então a primeira experiência que o ministro precisa ter é a experiência da salvação, porque não tem como alguém ir pregar sobre a salvação sem antes ter uma experiência de salvação. Então essa experiência de salvação que o ministro vai ter é ele ser convertido de verdade. Então o ministro precisa ser convertido de verdade, e uma pessoa convertida de verdade é o sinal de um fruto da salvação. Se você olha para uma pessoa e vê ela convertida de verdade, a palavra convertida ou conversão significa mudança. Então, quando nós olhamos para uma pessoa e você olha nela, você vê diferença nela, então você vai ver que esta pessoa já está com o primeiro passo para ser um ministro de Deus, convertido de verdade. Nós vamos ver que aqui Pedro ele não estava convertido de verdade, porque a Bíblia nos relata que antes que o galo cantou, Pedro negou 3 vezes Jesus Cristo. Então nós vamos entender através da palavra do Senhor Jesus Cristo que um ministro precisa ser convertido de verdade. Depois da morte de Jesus Cristo, nós vamos ver que Pedro, ele que foi ali um dos apóstolos que iniciou a igreja ali, um dos apóstolos, nós vamos ver que Pedro, ele se converteu de verdade, até um ponto dele sofrer tanto pela obra do Senhor Jesus Cristo. Segundo alguns historiadores, Pedro, e segundo alguns textos, Pedro foi pregado de cabeça para baixo. Então nós vamos ver que um ministro precisa ter uma experiência de salvação antes dele começar a pregar a palavra do Senhor. Outra coisa, o ministro precisa ter novo nascimento. João 3:3, abre aí para os irmãos ver. João 3:3 é bem conhecido. Ser verdadeiramente crente. O novo nascimento é a experiência fundamental para qualquer cristão. Não se pode admitir que alguém tenha vida com Deus sem passar pelo processo do novo nascimento. Então, uma pessoa
um pregador, ele tem que ter essas experiências, a experiência da salvação, ser convertido de verdade, ter um novo nascimento. João 3,3 nos fala que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Uma pessoa nascida de novo, um pregador, uma pessoa nascida de novo, ela é diferente. E por isso que todo pregador, ele deve ser nascido de novo, porque quando ele for pregar a palavra de Deus, o povo vai ver a diferença. Outra, o ministro precisa ser batizado nas águas e também batizado no Espírito Santo. Nós aprendimos isso semana passada também. Não tem como alguém assumir uma liderança sem antes ser batizada pelo Espírito Santo. Olha só, é inconcebível que alguém assuma uma função de líder, mestre, guia do povo de Deus, desconhecendo a maravilhosa dádiva do Espírito Santo, revestimento espiritual necessário. Como se pode aceitar a ideia de que os atuais crentes, e especialmente os obreiros, sobre as quais pesa a mesma responsabilidade que tinham os apóstolos, possam desempenhar a contenta missão que lhes é imposta sem o batismo com o Espírito Santo? Quem dispensou os atuais obreiros de que não necessita do batismo com o Espírito Santo? Vale lembrar das palavras de Jesus, que deu ordem expressa a não darem um só passo na execução dessa divina tarefa, enquanto não tiverem o revestimento espiritual necessário. Então nós vamos ver, amados irmãos, que o ministro precisa ter experiência de salvação, ser nascido de novo, precisa ser batizado nas águas e precisa do batismo com o Espírito Santo, porque nós que pregamos a palavra, nós somos como aqueles apóstolos antigos. E o que Jesus Cristo diz para os apóstolos? Não saia de Jerusalém sem antes você receber poder de Deus. Então, aqui nós aprendemos já alguns passos que um ministro, um pregador, um obreiro deve ter. Olha só, cuidados espirituais do ministro. Isto fala da manutenção de uma vida espiritual intensa, de seu relacionamento com o Senhor, vida devocional e absolutamente decisiva. A Bíblia é a arma de ataque e defesa do obreiro, do Senhor que vive para chamar os homens à fé no Filho de Deus, para apacentar o rebanho do Senhor e para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Olha só o que nós aprendemos nesta noite. A Bíblia é a arma do obreiro. E quantos obreiros não lê a Bíblia? Nós estamos aprendendo nesta noite algumas coisas que um obreiro, um ministro precisa ter. Imagina agora um obreiro ir para o campo missionário sem ler a Bíblia, sem conhecer a palavra. Por isso o apóstolo Paulo disse, segundo a Timóteo 2,15, procura te apresentar-te obreiro que maneja bem a palavra. Então, uma das coisas que o ministro precisa ter é manejar bem a palavra. E como manejar bem a palavra? É estudando a Bíblia, procurando cada dia mais conhecer a palavra do Senhor. Cuidados então espirituais da vida do ministro. Precisa conhecer a palavra de Deus. Não tem como o ministro não conhecer a palavra de Deus. Nós estamos saindo evangelizar, e todos os dias que nós saímos evangelizar, nós estamos vendo vários grupos de pessoas saindo evangelizar também, de outros lugares. E nós vamos ver que essas pessoas, elas estudam. Para o quê? Para que quando ela chega, ela possa convencer aquela pessoa sobre o amor de Deus, sobre a salvação. Então, o ministro precisa ter, aleluias, buscar muito conhecimento na palavra.
Porque o obreiro precisa ter muito conhecimento da palavra. Por quê? Porque hoje tem falsas doutrinas, tem tantas coisas acontecendo, e o ministro que está apegado com a palavra de Deus, ele vai ajudar a despertar aqueles que ainda estão, aleluias, com seus olhos espiritualmente fechados. Então, um dos cuidados espirituais do obreiro é ler a Bíblia, meditar na palavra, vida de oração do ministro. O ministério sem oração é um ministério sem vida, porque muitos ministérios não têm vida, porque não tem oração. Cada ministro deve ter um horário reservado para tirar tempo para a oração. A ordem divina é orar. Isso nos leva a ter vida íntima de comunhão com Deus. Abra aí 1 Tessalonicenses 5,17 e olha só o que o Senhor disse. 1 Tessalonicenses 5,17, olha só. Então o ministro precisa ter experiência de salvação, porque como vamos pregar a palavra do Senhor se não somos convertidos de verdade? Novo nascimento. Nós sabemos que o novo nascimento é nascer da água, batismo, e nascer do Espírito. Gálatas 5:22. Nós aprendemos semana passada, retrasada, sobre o fruto do Espírito. Mostra uma pessoa que nasceu de novo. Então nós vamos ver Gálatas, 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. O ministro deve levar uma vida de oração. Olha, os irmãos vê Atos 6 e Atos capítulo 6, verso 2. Os irmãos também podem abrir. Olha só, Atos 6 e 2. O que diz? Então, um pregador tem que levar uma vida de oração. Um obreiro tem que levar uma vida de oração. Atos 6 e 2. Olha só o que disse. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheias do Espírito e de sabedoria, para os encarregar desse serviço. Quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Então nós vamos ver aqui o apóstolo Pedro dizendo que um ministro precisa ter muito conhecimento, buscar, orar, para que ele possa ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Olha só, qualidades espirituais do ministro. O ministro precisa ter amor. É a primeira qualidade que um ministro, um pregador da palavra precisa ter: amor. Deuteronômio 6 e 5, os irmãos podem abrir. Amar o povo, os crentes, os não conversos. Por amor deve o obreiro dedicar-se a Deus e a sua igreja. Deuteronômio 6 e 5, vamos ler. Deuteronômio 6 e 5, vamos ler, para que nós possamos ir compreendendo a palavra do Senhor. Deuteronômio 6 e 5 diz assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Então, uma das qualidades do ministro, do pregador da palavra, do obreiro, é o amor. Então nós vamos ver Deuteronômio 6 e 5, Deus falando sobre o amor. Abre agora Mateus 22 e 37. Nós vamos ler muitos versículos aqui, e os irmãos podem ir anotando aí. Mateus 22 e 37 também, os irmãos podem marcar. Qualidades espirituais do ministro. A primeira é o amor. Mateus 22 e 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Então, nós vamos achar aqui Mateus 22:37, que um ministro, um obreiro que serve na casa de Deus precisa ter amor, porque sem amor jamais conseguiremos alcançar almas para o Senhor Jesus Cristo. E João 3,16 nos fala do grande amor de Deus. Olha só, além do ministro, do pregador ter amor, do obreiro ter amor, do presbítero ter amor, ele precisa ter fé. Olha só, Hebreus 10:38, vamos ler. Outra qualidade do ministro, fé. Hebreus 10:38. Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Então, outro requisito, outra qualidade de um obreiro é a fé. Amor, fé. Olha só, Hebreus 11 também, a partir do verso 1 até o 6 eu vou ler. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Verso 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Então, outra qualidade do ministro é a fé, porque tudo que está escrito na palavra de Deus, nós cremos por fé. Fé é acreditar. Então, se o ministro, se o obreiro tiver amor, o que é amor? 1 Coríntios 13:7, você vai ver o que é amor também. Os irmãos podem anotar, 1 Coríntios 13:7. Esta é a verdadeiro significado do amor. 1 Coríntios 13:7. Se você ler também 1 Coríntios 13, você vai ver a carta do amor que o apóstolo Paulo escreveu. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, se o ministro tiver amor, ele vai suportar, ele vai esperar, ele vai crer. Aleluias. Então aí está uma qualidade do ministro de Deus: amor, fé, santidade. É outra qualidade do ministro que ele deve ter. Todos nós ouvimos a palavra aqui que o pastor trouxe sobre Daniel. Tentaram acusar Daniel de todas as coisas, mas Daniel, ninguém achou nada de Daniel para culpar Daniel. Então, um ministro de Deus, um obreiro, deve ter santidade. Olha só, Isaías 52:11 é outra qualidade do ministro aprovado por Deus. Todo ministro que tiver essas qualidades, amor, fé, santidade, tenha certeza que vai ser aprovado por Deus.
Santidade, Isaías 52:11, olha só o que disse: fora, fora, saiam de lá, não toque em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor. Olha só o que a palavra está dizendo aqui, olha o que Deus falou para o profeta Isaías: fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios da casa do Senhor. E o ministro, ele leva os utensílios da casa do Senhor, ele prega a palavra, ele está no santo altar. Então por isso o ministro precisa ter santidade. Hebreus 12:14 também, os irmãos podem abrir aí para acompanhar. Hebreus 12:14, muito conhecido: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então outra qualidade do ministro é a santidade, porque se o ministro tem santidade, o obreiro tem santidade, aonde ele for pregar a palavra, ele vai ter muito êxito, porque o povo vai olhar para ele, não vai ter brecha, e aí vai ter muita mais salvação de alma. É uma qualidade que um obreiro, um ministro precisa ter: santidade. Hebreus 12:14. Outra qualidade que o ministro precisa ter é paciência. É outra qualidade também que o ministro precisa ter. Outra qualidade que o ministro precisa ter: perdão. Mateus 6:15, vamos ler também. Mateus 6:15. Mateus 6:15, olha só como é importante nós conhecer a palavra do Senhor. Olha só o que diz Mateus 6:15: se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Quantas pessoas ora e Deus não responde a oração dela? E aqui nós vamos entender o porquê Deus não responde algumas orações. Porque às vezes a pessoa vai orar, mas está brigado com o irmão, e Deus não vai responder a oração dele. É Bíblia. Porque muitos fazem campanha e não recebem a vitória. Aqui está um dos segredos, porque a oração não é respondida, falta de liberar perdão. Então o ministro precisa ter isso no coração dele. O ministro de Deus tem que perdoar o próximo, porque é mandamento de Deus. Efésios 4:32, os irmãos também podem abrir comigo. Efésios 4:32, nós vamos folhear bastante a Bíblia, e aí os irmãos já vão pegando cada livro, já vai conhecendo os versículos. Efésios 4:32, como Deus falou ali para o profeta Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha só, Efésios 4:32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, se o ministro de Deus tiver amor, fé, santidade, paciência e perdão, pode ter certeza que ele vai ser um ministro aprovado por Deus. Aqui então, qualidades espirituais do ministro, cuidados pessoais do ministro. Olha só, hoje nós estamos aprendendo sobre educação cristã, algumas éticas espirituais do pregador e do obreiro. Cuidados pessoais do ministro. O obreiro precisa cuidar-se mental e intelectualmente, e ainda cuidar-se fisicamente. Vamos ver a seguir algumas orientações para que tenha um bom desempenho nesta área. Olha só, abra aí 1 Coríntios 6,
19 e 20. Vamos ler 1 Coríntios 6, 19 e 20. Primeira Coríntios 6, 19 e 20. Olha só o que a Bíblia diz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, o ministro precisa se preparar intelectualmente, também fisicamente. O ministro deve se cuidar. São algumas lições, alguns ensinamentos que vai nos trazer aqui muita estrutura para cada um de nós. Cuidados pessoais do ministro. Precisa cuidar do corpo. Se o corpo estiver enfermo, enfraquecido, cansado ou trabalhado a ser desenvolvido, sofrerá consequências, será prejudicado. Exercício físico é bom e proveitoso. Olha só, cuida da saúde com boa alimentação, nos horários certos, sono adequado, descanso. Olha só, o obreiro aqui fala algo, olha só, tire tempo de oração e estudo. O obreiro deve ter um período para dedicar-se à oração. O estudo também é uma atividade de grande relevância na vida do ministro, como nós aprendemos segundo a Timóteo 2,15. Então, além de nós orarmos, além de nós jejuarmos, o ministro também precisa se cuidar fisicamente, porque quanto mais bem nós estamos fisicamente, pode ter certeza que mais bem nós estaremos para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha só, cuidados ministeriais. Olha só como é importante o ministro cuidar muitas coisas. Cuidados ministeriais que o ministro deve ter. Durante esta semana, você esteve com uma mulher em alguma situação que de certa forma fosse imprópria, ou que pudesse ser interpretada por outros como se você estivesse incorrendo em um mau julgamento. Olha só um dos cuidados aqui que o ministro deve ter. Durante esta semana, você esteve com uma mulher em alguma situação que de certa forma fosse imprópria, ou que pudesse ser interpretada por outros como se você estivesse incorrendo em um mau julgamento. Então o obreiro deve ter esses cuidados ministeriais. Cuidar, porque nós sabemos que existe uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Você tem estado acima de toda qualquer suspeita no que diz respeito aos seus assuntos financeiros durante esta semana. Outro cuidado que o ministro deve cuidar, além do ministro cuidar aonde ele está, porque imagina uma pessoa, o ministro for pregar sobre santidade, muitas coisas, e alguém te vê, você no meio de uma festa, ou num lugar que um ministro de Deus não pode estar, vai levantar aí escândalos. Então, esses são alguns cuidados ministeriais que o ministro deve ter. Você tem estado acima de toda e qualquer suspeita do que diz a respeito aos assuntos financeiros durante esta semana. Esta é um outro cuidado que o ministro precisa ter. Levar tudo de acordo certinho, porque nós sabemos, muitas pessoas, nós sabemos que isso acontece. Hoje é ensinamento para obreiros. E quantos obreiros, quantas pessoas, eles compram, não pagam. E nós temos aprendido muito isso. E isso é um cuidado que o ministro deve ter. Comprar e pagar. Não é errado comprar fiado, errado é comprar e não pagar.
porque nós sabemos que muitos vão nas lojas, tira a prestação. Então o ministro não deve ter suspeita sobre a vida dele. Olha só, você se expôs a qualquer material sexualmente explícito nesta semana, olha só, que ensinamento muito importante. O ministro de Deus, que carrega os utensílios da casa do Senhor, ele deve ter esses cuidados. E por que muitos obreiros estão fracassando? Porque muitos presbíteros, diáconos estão fracassando? Porque não levam a sério a palavra de Deus, não levam a sério esses conselhos. Olha só, você tem feito suas orações, a leitura das Escrituras, todos os dias, durante esta semana? Então um pregador, um ministro, um obreiro, ele tem que levar a sério as coisas de Deus. É ensinamento de Deus nesta noite para nossas vidas. Olha só, outros cuidados. Outros cuidados que o ministro deve ter: liberdade de se movimentar na casa de pessoas visitadas. Não fica bem o pastor, ao chegar em uma casa, ir entrando, ir na cozinha ou em qualquer parte da casa, sem esperar ser anunciado ou convidado para entrar e sentar. É outro ensinamento muito importante para aqueles que fazem visita. Não devemos já chegando e entrando, não. Devemos ter esta educação. Nós estamos aprendendo ética ministerial. Deve-se evitar ficar muito tempo conversando sem necessidade, esquecendo-se que a família tem muitos afazeres. Quantos obreiros assim? Eu já até ouvi relato, para os irmãos terem ideia, de pessoas que vão na casa dos outros e ele vai às vezes fazer uma visita e ele fica conversando e não entende que a pessoa que está na casa dela tem os afazeres dela para cumprir. Então um ministro aprovado por Deus, ele vai chegar, ele vai fazer a visita, ele vai orar, ele vai ler a palavra e vai dizer: Deus abençoe vocês, e deixa o povo continuar ali trabalhando. O obreiro deve ter esta visão. Um obreiro aprovado por Deus, ele tem esta visão. Aonde ele vai, ele é maduro espiritual. E é sobre isso que Deus traz um ensino nesta noite para nós. Deus quer falar conosco sobre madurez espiritual. Eu já ouvi e já li muito também, e isso é comprovado. Sinal de idade não é sinal de maturidade. Um obreiro maduro espiritual, ele é diferente. E nós vamos aprender algumas coisas aqui do maduro, do obreiro espiritualmente maduro. Olha só, vamos aprender aqui nesta noite sobre algumas características, sobre ética ministerial e sobre o obreiro. O obreiro espiritualmente aprovado por Deus. Sempre o obreiro deve estar preparado para pregar. Sempre o obreiro deve estar preparado para pregar. O pastor chegou aqui, prega hoje, ele tem que estar preparado para pregar. Porque imagina se o obreiro não está preparado para pregar, será que ele vai estar preparado para morar no céu? O obreiro tem que andar com a palavra no coração, porque muitas das vezes você vai sair de viagem e você vai ter que estar preparado para pregar, porque pregar não é só em cima do púlpito. Às vezes Deus vai te levar numa viagem, e se você estiver preparado, Deus vai levar pessoa na tua frente, e se você estiver preparado, você vai falar da palavra de Deus, e você vai ganhar alma para o Senhor. Então, o obreiro aprovado, o obreiro maduro espiritualmente, ele sempre está preparado para pregar. Ah não, eu vou deixar para amanhã. Não, o obreiro preparado, ele não deixa para amanhã. Certa vez estava indo Felipe, o evangelista, e aí estava um eunuco ali lendo. E aí Felipe disse: você entende o que você lê? Está na Bíblia isso. Aí Felipe explica para ele. Aquele homem já sente o poder de Deus ali,
e logo após também já é batizado. Está na Bíblia isso. Então um obreiro espiritualmente, ele sempre está preparado para pregar. Não tem como um obreiro dizer: não, eu não vou pregar hoje que eu não estou preparado. Tem que estar preparado. O obreiro deve ser espiritualmente, como nós estamos aprendendo aqui, maduro. Olha só, outras lições que um obreiro deve aprender: não extrapolar no tempo. É outra lição muito importante que um obreiro deve aprender. Não extrapolar no tempo da hora de testemunhar. É algo muito importante para nós aprender. Na hora de cantar, se é apenas um louvor, é um louvor. Nós estamos aprendendo nesta noite sobre o obreiro maduro espiritual, e são algumas lições que nós vamos aprender. Certa vez Paulo chegou numa igreja e ele fala sobre organização. Olha só, então, o obreiro não deve extrapolar o tempo. Todos nós sabemos que temos um tempo. Na hora de testemunhar, o obreiro espiritualmente maduro, ele vai saber, aleluia, usar o tempo e não extrapolar. Eu estava vendo um vídeo, um irmão que foi chamado para dar uma palavra, e esse irmão que foi dar uma palavra neste culto, ele foi falando, a palavra era de 10 minutos, ele chegou a 1h30 de palavra. Olha só, então um obreiro aprovado por Deus deve ter esses cuidados na hora de testemunhar, na hora de cantar. Eu já vi também, vocês também já devem ter conhecido pessoas que recebem uma oportunidade para cantar, ele vai cantar 2, 3 louvores. E isso não é certo, porque um obreiro maduro espiritual, ele sabe respeitar o próximo que está na frente dele. Então nós vamos aprender nesta noite algumas éticas ministeriais que vai trazer muita, aleluia, bênção para nós. Na hora de pregar também, como nós sabemos aqui, o obreiro, o pregador deve respeitar o tempo. Porque nós sabemos que muitos irmãos trabalham e depois eles vão para casa descansar, no outro dia tem que pular cedo. Então o obreiro tem que respeitar o tempo. Olha só, glórias a Deus. Um obreiro maduro espiritualmente, olha só, o que se deve ser evitado em cima do púlpito. É outra lição que um obreiro deve aprender. Outra lição que o obreiro deve aprender. Em cima do púlpito não é lugar de contar misérias. Devemos usar o púlpito para glorificar o nome de Jesus Cristo e para edificação dos ouvintes. Então, eu já ouvi pessoas usando o púlpito de mal maneira, contando coisas que não devem fazer. O obreiro aprovado, ele tem que usar este lugar com sabedoria, não usar o púlpito e começar a contar miséria. Púlpito não é lugar de contar miséria, e sim de glorificar o nome de Deus. Podemos sim contar um testemunho de coisas que passaram e Deus nos deu a vitória, mas usar o púlpito com sabedoria. Outra coisa, irmãos, um obreiro aprovado, um obreiro maduro espiritual, ele tem reverência na igreja. Eclesiastes 5:1, abre para os irmãos verem. Eclesiastes 5:1, vamos ler nesta noite. Eclesiastes 5:1, vamos ler nesta noite. Isso são ensinamentos para nós cada dia mais crescer na graça e no conhecimento, porque o obreiro deve crescer tanto na oração, no jejum, mas também o obreiro deve ter algumas éticas e deve cuidar. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chega-se para ouvir, é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem dar conta. Olha só então,
O que está dizendo aqui o pregador? Guarde o teu pé quando entrar na casa de Deus. Então, um obreiro maduro espiritualmente, ele tem reverência pela palavra. Eu não sei se os irmãos a lembram, mas quem é mais velho um pouco vai lembrar. Antigamente, quando se estava lendo a palavra, se alguém chegava lá na porta, ele parava, deixava a palavra ser lida e depois entrava para ter reverência à palavra de Deus. Hoje não, a palavra está sendo pregada e aquele que não é maduro espiritualmente, o obreiro, hoje ensinamento para o obreiro, ele vai para um lado, ele vai para o outro, não respeita, não tem reverência pela palavra. Então o obreiro maduro, ele tem respeito pela palavra de Deus. Todos nós estamos aqui pregando, e cada um dos irmãos que estão aí, um dia Deus vai usar os irmãos, muitos Deus já está usando grandemente, e uma das coisas que nós devemos aprender é reverência pela palavra de Deus. Um obreiro maduro espiritual, ele tem reverência pela palavra de Deus. Um obreiro espiritualmente, ele chega na casa do Senhor, ele vê a palavra sendo pregada, ele para, ele ouve, ele presta atenção. Irmão Josemar, eu posso me levantar para ir tomar água? Sim, todos nós podemos, só que devemos ter reverência pela palavra de Deus. Um obreiro espiritualmente tem reverência pela palavra de Deus. Devemos ter respeito, porque é a palavra de Deus. Olha só, eu estava estudando, eu estava vendo, primeiro, num templo muçulmano, não pode entrar, para vocês terem ideia, nem de sapato eles deixam entrar num templo muçulmano. E ainda mais, ai daquele que abre a boca para entrar num templo muçulmano, ali na hora da palavra, não pode, reverência total. Os judeus mesmo, você vai ver que eles têm uma reverência tão grande pela palavra de Deus, e nós vamos ver o grande amor de Deus por Israel, porque Israel valoriza a palavra de Deus. Para os irmãos terem ideia, esta palavra que você tem na mão aí, levou 1500 a 1600 anos para ser escrita. Esta palavra aqui, pessoas foram degoladas, pessoas foram mortas por causa desta palavra. E muitas pessoas hoje não têm reverência na casa de Deus pela palavra. Então, um obreiro maduro espiritual, ele tem reverência pela palavra de Deus. É outro ensinamento que nós devemos aprender sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então aí está, amados irmãos, alguns conselhos para o crescimento espiritual de cada um de nós. Se nós levarmos a sério isto, Deus vai nos abençoar grandemente. Porque imagina como Deus se sente quando uma pessoa não dá reverência à palavra dele. Quando Jesus Cristo ia pregar, todos sentavam, ficavam no silêncio para ouvir a palavra, e o povo não tem reverência. Eu estava olhando, 54 países já não pode mais esta palavra ser pregada. Coreia do Norte não pode nem no celular ter a Bíblia Sagrada, não pode postar nada nas redes sociais, e muitos aqui que têm a palavra não reverencia. Então nós vamos aprender reverência na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Um obreiro espiritual maduro, ele guarda o pé quando entra na casa do Senhor, e ele tem reverência durante o culto. Olha só, nós vamos aprender algo mais. Olha só, outra coisa que se deve evitar um obreiro: evitar cumprimentos afetuosos com o sexo oposto. Tratar os irmãos com o máximo de respeito, mas sempre de maneira que não deixe dúvidas quanto ao seu trato com os mesmos. Então, um obreiro deve evitar ficar cumprimentando, tipo um obreiro ficar abraçando as irmãs. Isso não pode acontecer. Devemos ser maduros espiritual, porque nós até sabemos que existe sim, como hoje à noite de
ensinamento, nós vamos falar em coisas que existem, e existem obreiros de má fé, que começa desta maneira, e nós sabemos que o final da história é muito triste. Então, um obreiro deve ser maduro espiritual, cumprimentar a irmã com a paz do Senhor, mas ser sincero, sem ficar abraçando, fazendo coisas que nós sabemos que não é certo. São alguns conselhos que nós aprendemos nesta noite. O obreiro deve ser convertido de verdade. Nós já aprendemos nesta noite. Ter bom testemunho. 1 Timóteo 3,7. Abre para os irmãos ver. Olha só, o obreiro deve ter bom testemunho. E tudo isso que nós estamos aprendendo aqui nesta noite é por causa disso, para ter um bom testemunho. Se o obreiro andar em santidade, se o obreiro amar o próximo, se o obreiro for de fé, se o obreiro for pacientoso, ele vai ter um bom testemunho. Olha só, 1 Timóteo 3,7, vamos ler nesta noite. 1 Timóteo 3,7, vamos ler. Os irmãos vão ver que 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são consideradas cartas pastorais. Por que, irmão Josemar, cartas pastorais? Porque em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, você vai ver que são cartas de Paulo enviadas a Timóteo e a Tito, pastores que eram novos na fé, que estavam iniciando ali o trabalho na obra. E Paulo manda essas cartas para Timóteo e manda para Tito, para que eles possam exercer um ministério de acordo com a vontade de Deus. Então, 1 Timóteo, nós vamos ler aqui 3:7. Olha só o que diz: é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Se os irmãos lerem, os irmãos até podem marcar 1 Timóteo capítulo 3, os irmãos vão ver as qualificações dos bispos e dos diáconos e também dos obreiros. Olha só, eu quero ler só um pouquinho aqui para os irmãos verem. Olha só, o que um pregador precisa ter, o que um ministro precisa ter. Fiel é esta palavra: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo ou obreiro seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, é que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condição incorra na condenação do diabo. E aqui fala o versículo 7, o que nós limos. Outra coisa que o ministro precisa ter era um bom testemunho. Então, o obreiro, o pregador precisa ter um bom testemunho. Olha só, não pode ser acusado de nada. Outra coisa, viver aquilo que prega. Romanos 2:21. Abra para os irmãos verem. Outra coisa que o ministro precisa ter: viver aquilo que prega. Romanos 2:21. Nós vamos ler bastante versículo, porque como é um culto de escola bíblica, vamos entrar mais e mais na palavra de Deus. Viver aquilo que prega. O ministro deve ter este cuidado. Romanos 2:21, olha só. Pois você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Olha só. Então, um obreiro deve pregar
e viver aquilo que prega. É um dos cuidados que nós devemos ter. Isso é um mandamento de Deus. Não tem como nós pregar aquilo que nós não vivemos. É outro ensinamento de Deus para nós. Todos os dias Deus nos ensina. Seria irrepreensível para não ficar reprovado. 8. Cuidado do ministro. 1 Coríntios 9, 27. Abre também, vamos ver. 1 Coríntios 9, 27. Outro cuidado do ministro. Glórias a Deus. 1 Coríntios 9, 27. Ser irrepreensível para não ficar reprovado. É outro cuidado do ministro. Mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o cuidado espiritual do apóstolo Paulo. Paulo estava dizendo: mas esmurro meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ficar desqualificado. Então, devemos pregar a palavra de Deus, mas o ministro deve cuidar também de pregar, e depois ele mesmo ficar desqualificado ou reprovado por Deus. O ministro sempre deve cuidar também, fazer igual o apóstolo Paulo, porque eu tenho certeza que Paulo pregava e depois Paulo, ele fazia tudo aquilo que ele pregava, para ele não ficar reprovado por Deus. É um dos cuidados que nós devemos ter. Sermos exemplo para os outros. 2 Reis 4,19. Os irmãos podem abrir. Outra coisa que o ministro precisa ser: exemplo para os outros. 2 Reis, muito conhecido, 4:9. Olha só o que diz 2 Reis 4:9. Alguns cuidados do ministro. Ser exemplo para os outros, o ministro precisa ser. Ela disse ao seu marido: veja que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Olha só, o profeta Eliseu sendo de exemplo para Sunamita. E um pregador, um obreiro tem que ser o exemplo, porque nós sabemos que se ele não for o exemplo, quando ele for pregar, ele vai ser reprovado, porque muitos vão atacar ele dizendo: você está pregando, mas você não está vivendo. Então nós devemos ter este cuidado. São ensinamentos para nós, para que nós possamos não cair nas ciladas do diabo. Então devemos ser um exemplo em que há, irmão Josemar, na busca da palavra, na oração, no testemunho. Devemos ser exemplo em todas as áreas da nossa vida. Um obreiro espiritualmente maduro, ele é um exemplo. Quando as pessoas chegam lá fora, ele vai olhar para dentro, vai ver um obreiro de joelho dobrado. Você está sendo um exemplo. Eu sempre entendo assim: Deus, ele é o espelho para o pastor. O pastor é o espelho para os obreiros, e os obreiros é o espelho para a igreja, e a igreja é o espelho para o mundo. Então, o pastor que está aqui em cima, nós vamos imitar os passos dele, de acordo com a palavra do Senhor. E de igualmente modo, a igreja vai imitar os passos dos obreiros, e aí o mundo lá fora vai imitar os passos da igreja. Os irmãos podem abrir aí 1 Coríntios 11:1. Olha só o que diz aí. Abre para os irmãos ver. 1 Coríntios 11:1. O que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Então, o obreiro deve ser exemplo. Nós estamos aprendendo sobre ética ministerial. Imagina alguém chegar lá na porta
e ver o irmão Josemar sentando, conversando ali. Ele vai ver o meu exemplo, vai sentar e vai conversar também. Agora, se alguém chegar e ver o de joelhos dobrado aqui, ele vai ver o meu exemplo. E foi isso que a sunamita viu na vida de Eliseu. Agora imagina se Eliseu era aquele tipo de pessoa irresponsável, passava ali na frente da casa da sunamita de qualquer jeito. Imagina se Eliseu, igreja, fosse um homem que andava de qualquer jeito. Que exemplo Eliseu teria deixado? Não teria registrado na Bíblia. Então, um obreiro maduro espiritualmente, ele é exemplo na oração. Ele não fica conversando, ele entra na igreja, ele ora, ele busca a presença de Deus. Porque nós, obreiros, nós diáconos, presbíteros, devemos ter um cuidado com aqueles que vêm lá de fora. É noite de ensinamento, e Deus fala no meu coração esta palavra. Deus está trazendo ensinamento aqui para nós ser exemplo. Quantas pessoas pisam na porta da igreja? Imagina ela chegar e ver um obreiro aí, com o celular na mão, na frente da igreja conversando. Isso não é para fazer. Um obreiro maduro espiritualmente, ele vai chegar, ele vai para a oração, porque ele tem esse entendimento e essa visão. Alguém vai me ver orando e vai orar também. Este é o exemplo de um obreiro, de um ministro aprovado por Deus. Deus quer levantar pessoas, Ele quer aprovar pessoas, para que nós possamos ser aprovados por Deus. Como Eliseu foi aprovado, Elias foi aprovado, como Timóteo, como Tito, como Filemão, devemos ser exemplo. Então, vamos tomar este cuidado. Um dos cuidados do pregador é ser exemplo. Porque imagina o irmão Josemar falando de oração aqui, falando de oração, e no outro dia os irmãos chegam e vêm na frente da igreja conversando, e os outros irmãos orando. Que exemplo eu estou dando para vocês? Então o obreiro tem que dar o exemplo. Nós estamos com a mesma responsabilidade. A Bíblia fala dos apóstolos. Você está exercendo uma responsabilidade dos apóstolos. Você sabia? A Bíblia diz: os anjos queriam fazer o que eu e você estava fazendo. Deus falou: não, eles vão fazer. Então devemos ter exemplo. Olha só, ter bom nome. Abre comigo aí, Provérbios 22:1. O ministro precisa ter bom nome. Nos outros dias nós vamos aprender de Gênesis a Apocalipse. Você vai aprender cada livro da Bíblia, para que você possa se tornar um grande ganhador de almas. Mas primeiro nós temos que começar por aqui, porque assim o Espírito Santo está ministrando nesta noite. Então, outra coisa que o ministro precisa ter: bom nome. Provérbios 22:1, vamos ler. Provérbios 22:1. Glória a Deus. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Outro cuidado que o ministro precisa ter, tem que ter um bom nome. E Deus está nos ensinando nesta noite. Olha só. Nós já aprendimos também que o ministro precisa ser um vaso santificado, ser exemplo, ser irrepreensível. A vida conjugal do ministro, estatísticas apresentam que as famílias estão se enfraquecendo no mundo. Consequentemente, famílias de ministros. Contudo, as Sagradas Escrituras estabelecem uma família forte, exemplar, como pré-requisito para o ministério. A casa, lar, família do ministro deve ser sua prioridade no ministério. O nosso lar é nossa prioridade no ministério. Olha só o que Deus está nos ensinando nesta noite. Porque imagina, se o nosso lar, a nossa casa não for prioridade no nosso ministério, como Deus vai nos honrar?
nós vamos servir a casa de Deus e vamos abandonar a nossa casa, e não tem como isso. Então o ministro deve cuidar bem da casa e da família. O ministério não pode ser uma ameaça para a sua família. Pense nisso, reveja conceitos. Se observar que falta algo para que seu exemplo familiar seja o ideal, reestruture-a. Então, para que o ministro venha a ser bem sucedido, ele deve ter uma vida conjugal, uma vida familiar bem estabilizada. Nós vamos ver que acontecem muitas coisas com alguns ministros da palavra de Deus, e isso serve de exemplo para nós, que eles não cuidam da família e algo acontece e depois vem grande destruição em meio à família. Então devemos ter um equilíbrio, casa e ministério. Deus também nos ensina, a família deve ser prioridade no ministério, porque como uma pessoa, ela vai cuidar da casa de Deus, como obreiro vai ajudar na obra de Deus, se ele não cuida da própria casa? Não tem como. Nós vimos ali em 1 Timóteo capítulo 3, aquele que não governa bem a própria casa, como vai governar a casa de Deus? Nós aprendimos nesta noite. Então o ministro deve ter este cuidado. Olha só, então nós aprendemos alguns ensinamentos nesta noite, para que nós possamos ser ministros aprovados por Deus. Mas algumas coisas que nós vamos aprender nesta noite, já vamos encerrar. Algumas coisas que nós devemos ter, alguns ensinamentos aqui. Chegar antes do início do culto. Bom é que o adorador tenha o santo costume de orar no templo. Olha só, muitos trabalham, muitos chegam mais tarde, não tem importância isso. Deus entende tudo isso, só que nós devemos cuidar de sempre chegar antes do culto, se possível. Se por motivo de trabalho, Deus entende. Nunca espere o início do culto para depois entrar no templo. Nunca espere o culto começar para depois entrar. Se você chegou, já entra para a igreja, já vai orar, já vai buscar a presença do Senhor. Ensinamento para nós, obreiros, nesta noite: desliga o telefone celular ao entrar no santuário. Aguarde o início do culto com atitude de oração. Olha só, não ocupe lugares afastados. Deixe os últimos bancos para os retardados. Nunca entrar ou sair durante a oração. Nunca entrar ou sair durante uma leitura bíblica. Quantos ensinamentos para nós nesta noite. Só conversar após entrar no templo, ou estritamente necessário. Apesar da igreja ser um lugar de comunhão e confraternização, deve-se deixar para fazer isso no final do culto, pois este momento é para adoração e meditação. Então nós aprendemos aqui que nós temos 2 horas de culto, e nessas 2 horas de cultos devemos aproveitar ao máximo. Muitas pessoas vêm para conversar na igreja, obreiros, nós até conhecemos pessoas desta maneira, e isso deve ser evitado. Olha só, se tiver que entrar no santuário após o início do culto, não pare para cumprimentar ninguém, deve-se entrar discretamente. Olha só, não entre no santuário folheando revista ou jornais profanos, trazer a Bíblia e a harpa, que isso são ferramentas do obreiro. Não fique conversando na entrada ou nas dependências do templo, o culto já tendo iniciado. Isso é muito importante.
importante também, não fique conversando na entrada ou nas dependências do templo, o culto já tendo iniciado. Irmãos, o obreiro aprovado por Deus, ele vem na igreja para adorar. São 2 horas de culto. Imagina se eu chegar e ficar conversando, como eu vou adorar a Deus? Então o obreiro espiritualmente maduro vai chegar, vai orar, vai oferecer um louvor para Deus. Os irmãos sabiam que não é toda oferta que Deus recebe. Isso está no livro de Gênesis. Abel e Caim, nós vamos ver que Deus rejeita a oferta de Caim, mas aprova a oferta de Abel. Se você entrar nesse texto, você vai ver que Deus rejeita algumas adorações. Qual é a adoração que Deus rejeita? Imagina um obreiro chegar na casa de Deus, ficar conversando, atrapalhando o culto, não tendo reverência. Será que Deus vai receber a minha oferta? De maneira nenhuma. Deus só recebe oferta daquele que entrega de todo o coração. Temos 2 horas para chamar a atenção de Deus, e devemos fazer isso como o cego Bartimeu: Senhor Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Olha só, então nós devemos tomar alguns cuidados. Isto é ética ministerial. Isto todo obreiro deve aprender antes de ser um pregador da palavra. Hoje é sobre ética, algumas educação que devemos ter. Se nós fizermos isto, pode ter certeza que quando nós formos pregar a palavra, quando nós vamos falar do amor de Jesus Cristo, seremos ouvidos por todos, porque temos um bom exemplo. E esta é a maior preocupação de Jesus Cristo. A maior preocupação de Jesus Cristo é isso: o nosso bom exemplo. Porque nós temos um bom exemplo. Quando nós pregarmos a palavra de Deus, ninguém vai poder se levantar e falar nada, porque estamos irrepreensíveis de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. É este ensinamento desta noite que eu trago para os irmãos. Semana que vem nós vamos começar a estudar mais. Creio que semana que vem vamos estar em Salmo, mas nós sempre vamos estar nos aprofundando na palavra de Deus. Eu vou ler bastante junto com os irmãos, porque é isso que nós queremos. Os irmãos também venham a ler, os irmãos também venham procurar conhecer a palavra de Deus. Isso parece até engraçado, mas os irmãos sabiam que muitos ministros da palavra de Deus querem se tornar pregadores, mas não dão valor à palavra de Deus, e não tem como. Se nós queremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos procurar sempre conhecer a palavra de Jesus Cristo. Nós já aprendemos então, amados irmãos, os irmãos aqui nós já aprendemos sobre o Antigo Testamento. Eu já vou terminar aqui, para não cansar os irmãos, já estou finalizando, mas só para relembrar os irmãos, aprendimos sobre o Antigo Testamento. É bom os irmãos ir marcando sobre o Antigo Testamento. Nós vamos entrar livro por livro, de Gênesis a Apocalipse. Os irmãos vão saber o que está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os irmãos vão descobrir cada assunto em cada livro, porque é muito importante o obreiro conhecer a palavra de Deus. O Antigo Testamento então é dividido em 4 partes. Os irmãos a lembrar, se os irmãos querem marcar, marque, porque isto é bibliologia e vai trazer uma grande diferença para o ministério dos irmãos. Antigo Testamento, nós temos 4 partes: Pentateuco, temos livros históricos, temos poesia e temos também os livros proféticos. Novo Testamento, existe outra divisão: evangelhos, existe também livros de história, epístolas paulinas, cartas universais, e também existe o livro de Apocalipse. É sempre bom os irmãos ir marcando e gravando isso, porque todos nós devemos cada dia mais conhecer a palavra do Senhor Jesus. Ponha-se de pé nesta noite, eu já vou orar.